Estou lendo um estudo de Lucas, a partir do capítulo 14, versículo 25 ao 35, o desafio à multidão. O cenário agora já não é a casa do fariseu. Jesus está andando acompanhado de uma grande multidão. Ele se volta para ela e discursa acerca do discipulado, seu preço e a necessidade da reflexão inteligente e da devoção completa por parte do discípulo. Primeiro, o discipulado exige sacrifícios, 14, 26 e 27. Parentes e a própria vida precisam ceder a ele o primeiro lugar no coração do discípulo. Versículo 26, confira Mateus 10, 37 ao 38. Ama mais do que, algumas versões trazem aborrece, raiz hebraica para odiar. Precisa ser compreendido à luz do uso no Antigo Testamento. Ocorre com frequência junto com amar, em contextos em que claramente significa amar menos. Gênesis 29, 31 e Deuteronômio 21, 15, etc. Não é que um homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar, depois do Senhor, no seu coração. Versículo 27, confira Marcos 8, 34. Um criminoso carregando a sua cruz para o local da execução não era uma cena incomum. O que é realmente surpreendente nesse dito é a relação entre essa forma de desprezo público e a reivindicação de ser o Messias. 2. O discipulado não pode ser aceito com leviandade. 14, do 28 ao 33. Quem quer seguir Jesus precisa calcular o preço. A parábola da construção da torre e do rei que está pensando em ir à guerra é um chamado à autoavaliação. No exemplo menos importante do agricultor cujas instalações inacabadas, significado alternativo do grego pyrgos, que significa torre, fazem dele um objeto de ridículo. E no exemplo mais importante do rei, que ao planejar uma campanha subestimou as forças do seu oponente e por isso precisa aceitar os termos de paz dele. Jesus faz o público entender a seguinte exortação: não haja sem reflexão madura. J. Jeremias, The Parables of Jesus, 1963, página 196. 3. O discipulado precisa ser vivido de todo coração, 14, 34 ao 35. Se for hesitante, vai ser tão insípido como o sal que perdeu o gosto. O verdadeiro discípulo é como o sal, o discípulo hesitante, como o sal sem gosto, é inútil. Creed, página 193. Mateus coloca essa analogia no Sermão do Monte, no comentário de Mateus 5:13. G. Ensinando publicanos e pecadores, 15 ao 32. O público a quem essas últimas palavras foram dirigidas consistia em uma grande multidão, 14:25. Cobradores de impostos e pecadores se ajuntam à multidão, e pela terceira vez Lucas nos conta que a disposição de Jesus de se associar a estas pessoas atrai a censura dos fariseus. A questão vai surgir novamente quando ele aceitará a hospitalidade de Zaqueu, 19:7. É esse tipo de crítica que evoca em Jesus as 3 parábolas registradas neste capítulo: e da ovelha perdida, e da moeda perdida, e do filho perdido, e seu irmão. As 3 parábolas tratam de coisas ou pessoas perdidas, cada uma da sua forma,
apresenta Deus buscando os perdidos, porém cada uma tem sua própria ênfase. O objeto inanimado da segunda parábola está simplesmente perdido. Um animal, na primeira, se desviou do rebanho por pura estupidez. O filho, na terceira, se afastou propositadamente por um ato obstinado da própria vontade. Assim, a inutilidade, o perigo e a miséria da vida perdida são demonstrados. Mas também em cada uma há um elemento de arrependimento. Nas primeiras duas, somente no refrão. Na terceira, subjacente em toda a parábola, a mulher que perdeu algo de valor faz uma busca detalhada. O pastor cuida do animal que resgatou. O pai estende ao filho todo o conjunto de elementos relacionados ao perdão e à reconciliação. Em cada caso, há esforços desmedidos para encontrar o que estava perdido. E como G.B. Caid, página 187, destaca: chamar um homem de perdido é fazer-lhe um elevado elogio, porque significa que ele é precioso aos olhos de Deus. Versículo 1 e 2. Os escribas e fariseus pensam que Jesus está se rebaixando pelas companhias que escolhe, chegando ao ponto significativo de comunhão ao compartilhar uma refeição com eles. Eles não podem aceitar o ponto de vista dele, de que é da vontade do próprio Deus que esses marginalizados sejam trazidos para dentro do reino. Isso aí. Daí depois vem a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo e etc.